A artrite é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando dor, inflamação e rigidez nas articulações. Se você sofre dessa condição, sabe como é importante controlar os sintomas para ter uma melhor qualidade de vida. Mas você sabia que sua alimentação pode estar piorando o quadro? Isso mesmo. Alguns alimentos comuns que você consome no dia a dia podem estar aumentando a inflamação e intensificando as dores da artrite. Nesse vídeo, vou revelar os 10 piores alimentos que você deve evitar se quer manter suas articulações saudáveis e reduzir o desconforto. Eu sou Antônio Xavier do Saúde em Progresso e vamos para o vídeo. Alimento número 1. Açúcares refinados. Os açúcares refinados são um dos principais vilões para quem sofre de artrite. Eles estão presentes em muitos alimentos que consumimos no dia a dia, como bolos, biscoitos, refrigerantes e até em alguns molhos prontos. O grande problema desses açúcares é que eles podem aumentar a inflamação no corpo, agravando os sintomas da artrite, como a dor e o inchaço nas articulações. Quando você consome açúcar refinado, ele rapidamente eleva os níveis de glicose no sangue. Essa elevação pode desencadear processos inflamatórios, o que é especialmente prejudicial para quem já tem artrite. Além disso, o excesso de açúcar contribui para o ganho de peso, o que coloca mais pressão sobre as articulações, piorando ainda mais o quadro. Por isso, se você tem artrite, é importante evitar o consumo excessivo de açúcares refinados. Substitua-os por opções mais saudáveis, como frutas frescas, que contêm açúcares naturais e são ricas em fibras e nutrientes. Assim, você ajuda a controlar a inflamação e melhora sua qualidade de vida, sentindo menos dor e desconforto nas articulações. Alimento número 2. Carboidratos refinados. Os carboidratos refinados são aqueles que passaram por um processo de industrialização que remove a maior parte dos nutrientes, como fibras, vitaminas e minerais. Eles estão presentes em alimentos como pão branco, massas, arroz branco, bolos e muitos produtos de confeitaria. Quando você consome esses alimentos, eles se transformam rapidamente em açúcar no sangue, assim como os açúcares refinados. Esse aumento rápido no nível de açúcar no sangue pode desencadear inflamações do corpo, o que é especialmente ruim para quem sofre de artrite. A inflamação é uma das principais causas da dor e do inchaço nas articulações, e consumir carboidratos refinados pode piorar esses sintomas. Além disso, como esses alimentos são pobres em nutrientes, eles não contribuem para a saúde das articulações e podem levar ao ganho de peso, o que aumenta a pressão sobre as articulações. Por isso, se você tem artrite, é importante reduzir o consumo de carboidratos refinados e optar por alternativas mais saudáveis, como pães e massas integrais, arroz integral e outros grãos integrais. Esses alimentos liberam energia de forma mais lenta, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e reduzindo o risco de inflamação. Ao fazer essas mudanças na sua alimentação, você pode ajudar a controlar os sintomas da artrite e melhorar sua qualidade de vida. Alimento número 3. Gorduras trans. As gorduras trans são um dos principais inimigos para quem sofre de artrite. Você as encontra em muitos alimentos industrializados que consumimos no dia a dia, como margarinas, biscoitos, salgadinhos, bolos prontos e frituras de fast food. Essas gorduras são criadas através de um processo chamado hidrogenação, que transforma óleos líquidos em gorduras sólidas para aumentar a durabilidade dos produtos. O grande problema das gorduras trans é que elas aumentam a inflamação no corpo. Para quem tem artrite, isso significa mais dor, inchaço e rigidez nas articulações. A inflamação é uma resposta natural do corpo a lesões, mas quando ela acontece de forma constante, como no caso da artrite,
pode causar muito desconforto e prejudicar a mobilidade. Outra questão importante é que as gorduras trans podem afetar negativamente a saúde do coração. Pessoas com artrite já têm um risco maior de desenvolver problemas cardiovasculares, e o consumo de gorduras trans só aumenta esse risco. Portanto, evitar essas gorduras não só ajuda nas articulações, mas também protege o coração. Para quem quer evitar as gorduras trans, a dica é ler atentamente os rótulos dos alimentos. Procure por termos como óleo parcialmente hidrogenado na lista de ingredientes, pois isso indica a presença de gorduras trans. Prefira alimentos frescos e naturais, como frutas, legumes, carnes magras e grãos integrais. Quando for cozinhar, use óleos mais saudáveis, como o azeite de oliva extra virgem ou o óleo de abacate, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Alimento número 4. Carnes processadas. As carnes processadas são um dos alimentos que você deve evitar se sofre de artrite. Essas carnes incluem salsichas, presunto, bacon, salame e outros produtos similares que passaram por algum tipo de processamento para aumentar a sua durabilidade ou melhorar o sabor. Embora possam ser saborosas e práticas, as carnes processadas são prejudiciais à saúde, especialmente para quem tem artrite. O problema com as carnes processadas é que elas contêm altos níveis de substâncias inflamatórias, como os nitritos e as purinas. Quando você consome esses alimentos, eles podem aumentar a inflamação no seu corpo, piorando os sintomas da artrite, como dor e inchaço nas articulações. A inflamação é um dos principais fatores que agravam a artrite, e o consumo frequente de carnes processadas pode fazer com que você sinta mais desconforto e tenha mais dificuldade para realizar atividades diárias. Além disso, as carnes processadas são ricas em gorduras saturadas, que também contribuem para a inflamação no corpo. Essas gorduras podem levar ao ganho de peso, o que é outro problema para quem tem artrite. Quando você ganha peso, suas articulações, especialmente nos joelhos, quadris e tornozelos, acabam sofrendo mais pressão, o que pode agravar a dor e a rigidez. Para quem vive com artrite, a melhor escolha é evitar ou reduzir o consumo de carnes processadas e optar por carnes frescas e magras, como peito de frango, peixe ou cortes de carne bovina magra. Essas opções são mais saudáveis e menos inflamatórias. Ao preparar suas refeições, prefira métodos de cozimento mais saudáveis, como grelhar, assar ou cozinhar, em vez de fritar ou usar molhos industrializados. Alimento número 5. Óleos vegetais refinados. Os óleos vegetais refinados, como óleo de soja, óleo de milho e óleo de canola, são muito comuns na nossa cozinha. Eles estão presentes em muitos alimentos que consumimos, como frituras, molhos e produtos industrializados. No entanto, para quem sofre de artrite, esses óleos podem ser prejudiciais. Isso porque eles contêm altos níveis de ácidos graxos ômega 6, que, em excesso, podem aumentar a inflamação no corpo. Embora o ômega 6 seja necessário para a nossa saúde, o problema está no desequilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3, outro tipo de gordura que tem efeito anti-inflamatório. A dieta moderna costuma ser muito rica em ômega 6 e pobre em ômega 3, o que pode causar inflamação e piorar os sintomas da artrite, como dor e inchaço nas articulações. Quando consumimos grandes quantidades de óleos vegetais refinados, estamos contribuindo para esse desequilíbrio e, consequentemente, para a inflamação. Além disso, os óleos vegetais refinados passam por processos químicos durante a produção, que podem remover nutrientes essenciais e deixar resíduos que também podem contribuir para a inflamação. Isso faz com que esses óleos sejam menos saudáveis do que outras opções mais naturais.
Para quem tem artrite, uma boa alternativa é reduzir o uso de óleos vegetais refinados na cozinha e optar por óleos mais saudáveis e menos processados, como o azeite de oliva extra virgem ou o óleo de abacate. Esses óleos são ricos em gorduras boas, que ajudam a combater a inflamação e proteger as articulações. Outra dica é aumentar o consumo de alimentos ricos em ômega 3, como peixes gordurosos, sementes de chia e linhaça, que ajudam a equilibrar a proporção entre ômega 6 e ômega 3 no corpo. Alimento número 6. Produtos lácteos. Os produtos lácteos como leite, queijo, iogurte e manteiga são muito comuns na alimentação diária de muitas pessoas. No entanto, para quem sofre de artrite, esses alimentos podem não ser os melhores aliados. Isso porque os produtos lácteos contêm uma proteína chamada caseína, que em algumas pessoas pode causar inflamação nas articulações. A caseína pode desencadear uma resposta imunológica no corpo, especialmente em pessoas sensíveis a essa proteína. Essa resposta pode aumentar a inflamação e piorar os sintomas da artrite, como dor, rigidez e inchaço nas articulações. Além disso, algumas pesquisas sugerem que o consumo excessivo de laticínios pode estar ligado a um maior risco de inflamação em pessoas com condições autoimunes, como a artrite reumatoide. Outra questão é que muitos produtos lácteos também são ricos em gorduras saturadas, que podem contribuir para o ganho de peso. O excesso de peso coloca mais pressão sobre as articulações, agravando os sintomas da artrite e dificultando a mobilidade. Portanto, reduzir o consumo de laticínios pode ajudar a diminuir essa pressão e aliviar a dor nas articulações. Para quem tem artrite, uma boa alternativa é substituir os produtos lácteos por opções vegetais, como leites e iogurtes à base de amêndoas, coco ou aveia. Essas alternativas são livres de caseína e podem ser mais leves para o organismo. Além disso, aumentar o consumo de alimentos ricos em cálcio, como vegetais de folhas verdes e sementes de gergelim, pode ajudar a manter a saúde óssea sem depender dos laticínios. Alimento número 7. Álcool. O álcool é algo que muitas pessoas consomem socialmente ou para relaxar, mas, para quem sofre de artrite, ele pode ser um grande vilão. O consumo de álcool pode agravar os sintomas da artrite de várias maneiras, e é importante entender como isso acontece. Primeiro, o álcool pode aumentar a inflamação no corpo, o que é especialmente prejudicial para quem já lida com a inflamação nas articulações. Quando você bebe, o álcool pode desencadear uma resposta inflamatória, piorando a dor, o inchaço e a rigidez nas articulações. Isso acontece porque o álcool interfere no funcionamento do sistema imunológico, tornando o corpo mais propenso a inflamações. Além disso, o álcool pode levar ao ganho de peso, já que muitas bebidas alcoólicas são ricas em calorias e açúcar. O excesso de peso coloca mais pressão sobre as articulações, especialmente nas pernas e nos joelhos, o que pode agravar os sintomas da artrite e tornar mais difícil se mover com facilidade. Outro problema é que o álcool pode interferir com a eficácia de medicamentos usados para tratar a artrite. Se você está tomando medicamentos para controlar a dor e a inflamação, o consumo de álcool pode reduzir a eficácia desses tratamentos ou até causar interações prejudiciais. Para quem sofre de artrite, o ideal é limitar ou evitar o consumo de álcool. Em vez de uma bebida alcoólica, você pode optar por alternativas mais saudáveis, como sucos naturais, chás de ervas ou simplesmente água com um toque de limão. Essas escolhas não só ajudam a manter a inflamação sob controle, mas também contribuem para uma melhor saúde geral. Alimento número 8. Sal. O sal é um ingrediente que está presente em quase todas as refeições, mas para quem sofre de artrite, ele pode ser um verdadeiro inimigo.
O consumo excessivo de sal pode agravar os sintomas da artrite, e entender como isso acontece é essencial para quem quer cuidar melhor da saúde das suas articulações. Quando você consome muito sal, seu corpo tende a reter mais líquidos. Essa retenção de líquidos pode aumentar a pressão nas articulações, especialmente nas que já estão inflamadas, como é comum em quem tem artrite. Essa pressão extra pode piorar a dor, o inchaço e a rigidez, tornando os movimentos ainda mais difíceis e dolorosos. Além disso, o consumo excessivo de sal está ligado a um maior risco de desenvolver hipertensão ou pressão alta. A hipertensão pode prejudicar a circulação sanguínea, o que, por sua vez, pode afetar a saúde das articulações e dos ossos. Quando o sangue não circula bem, as articulações podem não receber os nutrientes necessários para se manterem saudáveis, o que pode agravar a artrite ao longo do tempo. Outro ponto importante é que muitos alimentos processados, como salgadinhos, enlatados e refeições prontas, são extremamente ricos em sal. Esses alimentos não apenas aumentam o consumo de sal, mas também são geralmente pobres em nutrientes e ricos em gorduras ruins, o que pode contribuir ainda mais para a inflamação no corpo. Para quem vive com artrite, reduzir o consumo de sal pode ser uma medida simples, mas muito eficaz. Isso significa optar por alimentos frescos, cozinhar em casa com menos sal e evitar alimentos processados e ultraprocessados. Em vez de sal, você pode realçar o sabor das suas refeições com ervas frescas, especiarias ou limão, que são opções mais saudáveis e saborosas. Alimento número 9. Aditivos alimentares, como o glutamato monossódico. O glutamato monossódico, conhecido como MSG, é um aditivo alimentar comum em muitos produtos processados e refeições de restaurantes. Ele é utilizado para realçar o sabor dos alimentos e torná-los mais apetitosos. No entanto, para quem sofre de artrite, o MSG pode ser um problema a ser evitado. O MSG pode contribuir para o aumento da inflamação no corpo. Para quem tem artrite, a inflamação é uma das principais causas de dor e desconforto nas articulações. Quando o glutamato monossódico é consumido em grandes quantidades, pode desencadear uma resposta inflamatória que agrava esses sintomas. O MSG pode interferir no funcionamento do sistema nervoso e aumentar a liberação de substâncias inflamatórias, o que pode piorar a dor e o inchaço nas articulações. Além disso, algumas pessoas são mais sensíveis ao MSG e podem ter reações adversas como dores de cabeça, sensações de queimação ou desconforto estomacal. Esses sintomas podem tornar a vida diária ainda mais difícil para quem já lida com a artrite. O MSG é encontrado em muitos alimentos processados, como sopas enlatadas, temperos prontos, alimentos congelados e até em alguns pratos de restaurantes. Por isso, é importante estar atento aos rótulos dos alimentos e escolher opções que não contenham esse aditivo. Para quem sofre de artrite, uma boa estratégia é optar por alimentos frescos e naturais sempre que possível. Preparar as refeições em casa permite controlar melhor os ingredientes e evitar aditivos como o MSG. Utilizar ervas e especiarias naturais para temperar os alimentos pode ser uma excelente alternativa para realçar o sabor sem recorrer ao glutamato monossódico. Alimento número 10. Alimentos fritos. Os alimentos fritos são muito populares e saborosos, mas, para quem sofre de artrite, eles podem ser bastante prejudiciais. Quando você frita alimentos, eles absorvem grandes quantidades de óleo, o que pode aumentar a quantidade de gorduras ruins na sua dieta. Essas gorduras ruins, como as gorduras trans e saturadas, podem piorar a inflamação no corpo, algo que já é um problema para quem tem artrite. A inflamação é uma das principais causas da dor e do desconforto nas articulações em pessoas com artrite.
Comer alimentos fritos regularmente pode aumentar essa inflamação, fazendo com que você sinta mais dor, inchaço e rigidez nas articulações. Além disso, os alimentos fritos costumam ser ricos em calorias, o que pode levar ao ganho de peso. O excesso de peso coloca mais pressão sobre as articulações, especialmente nas pernas e nos joelhos, agravando ainda mais os sintomas da artrite. Outro problema é que os alimentos fritos frequentemente contêm altos níveis de sódio. O sódio pode levar à retenção de líquidos, o que aumenta a pressão nas articulações e pode piorar o inchaço e a dor. Isso faz com que os alimentos fritos não sejam apenas ruins para a sua saúde geral, mas também especialmente ruins para quem já sofre com artrite. Para cuidar melhor das suas articulações, é uma boa ideia reduzir ou até evitar alimentos fritos. Em vez de fritar, você pode optar por métodos de preparo mais saudáveis, como assar, grelhar ou cozinhar. Esses métodos ajudam a manter os alimentos saborosos, mas sem adicionar as gorduras ruins e o sódio que podem piorar os sintomas da artrite. Cuidar da alimentação é um passo fundamental para quem quer aliviar os sintomas da artrite e melhorar a qualidade de vida. Evitar alimentos que aumentam a inflamação, como frituras, é uma mudança simples que pode fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Ao fazer essas escolhas mais saudáveis, você estará ajudando suas articulações a ficarem menos doloridas e mais móveis. E se você quer continuar aprendendo como cuidar melhor da sua saúde, vou deixar esse vídeo aqui. Aproveite para assistir e descobrir mais dicas que podem transformar sua vida.